A paz seja com todos vocês. Eu sou Fabiana, faço parte da coordenadoria de dança de Minas Gerais, né? A gente faz um trabalho desde com crianças, muitas de vocês também fazem isso, né? Então, e também estou nesse ministério, como vocês, levando a palavra de Deus através da arte, né? Eu falo que a gente não só dança, né? A gente trabalha com tantas coisas, com tantas formas de linguagem, e nós vamos falar um pouquinho dessas formas de linguagem hoje. Eu amei esse tema, né? Esse tema é muito a nossa realidade, né? Nós não podemos fazer arte sem a gente estar no encontro isolado com o Senhor mesmo, sem nós irmos para lá, né? Então vamos começar? Eu fiz uns slides, por quê? Como nós vamos falar de arte também, o Senhor trouxe uma palavra em que Ele vai falar conosco de várias formas, né? Através de cores, através de formas, através da palavra falada, né? E eu tenho certeza que Ele vai trazer ao seu coração uma semente e que seu coração é terra fértil e daqui vão sair muitos frutos. Vamos lá então? Então, pessoal, nós vamos começando. Nós vamos falar de Patmos, estava falando desse congresso maravilhoso. E Patmos é lugar de quê? De revelação divina, né? E eu tenho certeza que você vai lembrar no seu coração agora como o Senhor te chama para esse lugar de intimidade. E é disso que nós vamos falar agora, tá? E eu trouxe para vocês uma palavra, se vocês quiserem ir abrindo, a gente já vai abrindo aqui. Está lá em Êxodo, capítulo 31. E é através dela que o Senhor vai falar conosco hoje. Capítulo 31, nós vamos ler de 1 até o 6. O Senhor Jesus disse mais a Moisés: Eis que chamei pelo nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo dom artístico, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, prata e bronze. Guarda bem isso. Para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para todo tipo de trabalho artesanal. Escolhi Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para trabalhar com ele. Também dei habilidade a todos os homens hábeis, para que me façam tudo o que eu tenho ordenado. Gente, aqui o Senhor estava dando direções a Moisés, quando Moisés estava lá na tenda do encontro. A tenda do encontro, se vocês forem voltar lá no Velho Testamento, e eu amo o Velho Testamento, porque ele nos traz para o Novo Testamento, ele prediz através de acontecimentos e objetos, e de uma forma artística de dizer, que eu penso assim, das coisas que iriam acontecer. Ele fala de Jesus o tempo inteiro. Então, se você não tem o costume, não gosta muito de passar lá pelo Velho Testamento, desde da parte que vai falando das genealogias, procura entender mais e buscar mais dessa parte da Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia toda fala de Jesus. O autor da Bíblia é Deus, eu sempre falo isso. O personagem principal e real é Jesus. E o tema é o resgate, né? A redenção, né? A busca da humanidade, né? Então, desde lá do Velho Testamento, o Senhor vai falar assim. E aí, Moisés tinha lá a tenda do encontro, onde ele via, como o pastor falou aqui na hora do louvor, coisas maravilhosas. Porque quando você tem um encontro sozinho com Jesus, você tem que estar preparado realmente para ver maravilhas. Quando você se cala para escutar o Senhor, você realmente vai escutar a voz dele e você vai se surpreender a cada vez. E Moisés estava lá e ele tinha a tenda do encontro, que antes ela era longe, no acampamento, um lugar isolado, para onde ele pudesse falar com o Senhor, em paz, né? Um lugar onde realmente ele só encontrasse o Senhor, um lugar onde ele realmente pudesse encontrar o Senhor sem nenhuma distração. E o Senhor ali fala com ele: olha, agora eu estou aqui na tenda do encontro e eu quero que essa tenda, que esse lugar da presença de Deus esteja no meio do povo. E aí o Senhor começa a falar com ele sobre a construção do tabernáculo, né? O tabernáculo, queria mostrar para vocês, mas se não deu, tudo bem. Depois, se não der aqui, vocês vão procurar lá na internet, vocês já devem ter visto, quem não estudou sobre isso, procure entender também. Por quê? Ele é tão rico, gente, o tabernáculo, ele é tão rico da nossa história, da história de Jesus, e eu trouxe um pouquinho aqui para vocês, né?
E o tabernáculo, ele iria ficar no meio do povo. Quem que veio dos céus, quem que veio de um lugar para ficar no meio do povo? Então, de quem que o tabernáculo estava falando? Para quem que ele aponta? Para Jesus, né? E o tabernáculo, ele tem algumas características. E essas características, antes da gente falar dessas características e associando essas características ao nosso tempo de hoje, à nossa história, né? Ao Novo Testamento, à vinda de Jesus, ao preço que foi pago, ao resgate, eu gostaria de falar de uma palavra, eu não sei se vocês conhecem, que na Bíblia a gente chama de tipologia. Tipologia, para quem não conhece, é uma maneira, eu entendo, por isso que eu falei que eu entendo, é uma maneira de falar artisticamente, falar de outra forma de linguagem. Lá no Velho Testamento, é o cruzamento entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Como? Através de acontecimentos, através de objetos, através de imagens, né? Vou dar um exemplo aqui. Quando Abraão leva o seu filho Isaque para o sacrifício, quem que ele estava representando? Isaque foi morto? Isaque foi sacrificado? Não, né? E o Senhor mandou um cordeiro perfeito para ser sacrificado no lugar. Então, mais uma vez, de quem que ele estava falando? De Jesus. Ele estava falando do sacrifício por nós, né? Ele morreu em nosso lugar. Ele levou os nossos pecados e hoje nós somos justiça de Deus, né? Então, tipologia é isso. Ele usou um acontecimento lá no Velho Testamento para falar de algo que viria realmente no Novo Testamento, né? E o tabernáculo, ele tem muito uma história. Eu teria que ficar falando aqui uma semana inteira. E para quem já quis meditar ali nessa parte da Bíblia, sabe que tem tanta riqueza de detalhes. Mas eu escolhi um pouquinho aqui para a gente estar falando sobre isso. Eu vou precisar das minhas imagens. Por quê, gente? Geralmente, nem precisaria, né, das imagens. Mas hoje, eu estou falando para um grupo de artes. E o Senhor me trouxe assim, essa palavra. Ele me trouxe com imagens, como eu falei. Ele me trouxe com referência a sons. Ele me trouxe referências a odores. Ele me trouxe referência a várias formas de linguagem. Então, geralmente, eu nem trago os slides, nem trago imagem, não. Mas hoje, o Senhor, aprova o Senhor ser assim, né? Para que vocês vejam. Então, eu vou começar a falar do tabernáculo. E o tabernáculo, ele começa, a construção do tabernáculo, é muito interessante, que ele tinha uma porta só. Quem que é a nossa única porta? Jesus é o único caminho, né? E você só podia entrar por aquela porta. E logo depois que você entrava por aquela porta, tinha lá um altar de bronze. E aí, quando eu estava lendo a palavra ali, vocês viram que eu dei bastante ênfase no bronze, na prata e no ouro. E eu queria falar um pouquinho desses metais. Logo que você entrava, você tinha o altar de bronze. E o altar de bronze, primeiro, o bronze, vamos ver as referências que ele nos traz na nossa mente. É um metal mais avermelhado, não é? O metal mais avermelhado, ele nos remete ao sangue. O bronze, ele representava o sacrifício. Então, a gente tinha aquele altar de bronze, e eu vou conseguir mostrar para vocês, e ali era queimado o sacrifício. Nesse altar, nas pontinhas dele, ele era quadricular, né? Ele tinha uns chifres, onde ali era aspergido o sangue do cordeiro, o sangue do sacrifício, de quem ia ser sacrificado, né? E ali representava o sangue de Jesus também sendo derramado por nós. Ali naquele altar também do sacrifício, era queimado até o final, era consumado completamente aquele cordeiro, aquela oferta. E essa oferta foi toda consumada e elevada, aquela fumaça aos céus. E o que nos remete a isso? O Senhor, ele foi moído, ele foi consumado o que ele fez. E toda aquela oferta subiu aos céus com perfeição. O Senhor diz, foi consumado. Então todo o seu pecado, toda a sua culpa, você não precisa mais ter sentimento de inferioridade ao chegar ao Senhor, porque você é revestido. E daqui a pouco a gente fala mais desse revestido no próximo metal, quando a gente vai caminhando mais pelo tabernáculo. Também tinha, e é interessante, gente, falei para vocês que o Senhor aqui nos mostra cores, nos mostra formas. E se vocês forem pensar também, ali o sacerdote entrava e era sacrificado um animal. Então vocês imaginam, não era um lugar limpinho, não era. Você imagina que era um lugar com cheiro ruim, aquele lugar.
Era um lugar sujo, não é bonito você pensar no sacrifício de um animal. A gente não tem que ficar pensando, agora eu quero que vocês voltem um pouquinho para essa parte dolorida mesmo. Por quê? Foi o que Jesus fez por nós, ele foi moído. Esse odor ruim, essa sujeira, ela representa o pecado. O Senhor levou nossos pecados. E aí, gente, por que eu estou falando sobre isso? Lá, quando eu fazia lá, Casados para Sempre, quem é casado aqui já deve ter feito, quem é aqui da Getsemane, e eu e meu esposo, a gente ministrava no Casados para Sempre. E lá no Casados para Sempre, a gente trazia a memória dos casais. Então o casal às vezes chegava lá, um com raiva do outro, e a gente pedia para eles, dava uma tarefa para eles. E essa tarefa era assistir, quem já fez sabe, o vídeo, né, do casamento. E esse vídeo do casamento trazia à memória o que te dá esperança, né? Então você lembrava de como foi bom, você lembrava da sua história. E, gente, é muito uma coisa de Deus, porque aquele casal começava, poxa, né? Começou tão bom, aquilo ali foi projeto de Deus, né? E aquele casal começava, às vezes, a reconciliação ali. E também a gente lembrar da nossa história, a gente lembrar do que Jesus fez por nós, a gente lembrar do sacrifício. Eu sei que você já escutou várias vezes de diversas formas, mas também nos faz lembrar aquilo que nos traz esperança. Nos faz lembrar quem nós somos por causa de Jesus, pelo sacrifício de Jesus. Nos faz lembrar da nossa história, de onde a Bíblia conta desde Gênesis a Apocalipse. Essa história do resgate, essa história da redenção, da busca pela salvação do homem. Então, adiante, voltando para a nossa figura, daqui a pouco está aqui, tenho certeza. Então, vamos lá. Então, vocês imaginem aí, a gente entrava, tinha uma única porta, e depois a gente via o altar de bronze, onde era queimado todo o sacrifício. E depois, a gente tinha uma bacia de bronze também, onde o sacerdote se lavava. Quem que nos lava do pecado? Jesus também, né? E ali ele se lavava. E ele tinha as vestes, onde ele ia, daqui a pouco eu vou falar desses tecidos, onde ele entrava no lugar santo. E aí realmente ele entrava na parte principal, onde era dividido também do tabernáculo. Eu não sei se vocês já viram figuras desse tabernáculo, mas imagina uma grande tenda, e essa tenda, ela tinha alguns tecidos diferentes. É legal, gente? E agora eu estou lembrando aqui, que na arte é assim. Você faz parte do seu grupo de dança, do seu ministério de dança, como vocês quiserem falar. Você fala para o Senhor através de diversas formas de linguagem. No seu caso, a dança, muitas vezes a interpretação. Mas não é só isso. E eu queria que vocês se atentassem a essa parte dos tecidos. E é legal porque o Senhor é tão detalhista, que Ele habilita uma pessoa. Ele fala para Moisés o que ele vai fazer, como ele vai fazer e para quem ele ia chamar para fazer. É legal a gente voltar também aqui na palavra. Deixa eu voltar aqui. No Bezalel e o seu ajudante lá, os nomes deles. E eu vou pegar aqui para vocês. Não posso deixar passar isso. Bezalel, inclusive, gente, vamos dar uma voltinha aqui. Só para falar do cuidado, do carinho de Deus e como tudo tem um propósito. Bezalel não foi aquele que era encarregado, ele era um artesão. Pelo que a gente lê aqui na Bíblia, parece que ele já era um artesão. E o Senhor deu habilidades para eles para fazer todas essas... Ele ungiu, né? E deu habilidade para fazer esses detalhes do tabernáculo e tudo. E todos os artesanatos e todos os bordados com a equipe dele lá. Bezalel, ele era neto de Ur. Vocês lembram de Ur? Arão e Ur? Quando na batalha contra os amalequitas, quem já leu? Quem lembra aí? Quem traz a memória? Que quando Moisés abaixava o braço, que ele cansava, vinha Arão e Ur e levantava o braço dele. E cada vez que o braço dele era levantado, a batalha começava a ser vencida pelo povo de Deus. E por que eu voltei nesse detalhe aqui que eu tinha passado? Porque eu vejo muitas vezes... Aqui deve ter membros de uma equipe de louvor da sua igreja e devem ter líderes também. E muitas vezes a gente acha que esse cargo, líder, é alguma coisa que alguém vai criar tudo sozinho e que ele vai fazer sozinho e que você só está ali para obedecer ou para você seguir aquela direção e tem gente que murmura. Então,
Ore pelos seus líderes. Seus líderes, eles têm uma responsabilidade tão grande. Mas não se esqueça que você também faz parte do ministério. O ministério é um grupo. E nós temos que ter uma hierarquia por causa da organização. E aqui, eu trouxe aqui, eu achei interessante, o nome de Bezalel e a sua família, porque ele já foi crescendo, né? Nesse ambiente de obediência, nesse ambiente de servo, né? Então, olha para vocês verem o detalhe de Deus, o carinho de Deus nessa construção desse templo. Gente, não foi simplesmente uma construção. Ele usou arte, a pessoa tinha um nome, tinha um significado. Através de uma palavra, eu já vou a outra palavra. E olha que interessante também, o nome de Bezalel. Em aramaico, ele significa na sombra de El, na sombra de Deus. Ou seja, o próprio nome desse artesão que o Senhor ungiu para estar fazendo a obra dele através da arte, ele estava na dependência de Deus. Na identidade dele era a casa de Deus. Olha que interessante, olha como que o Senhor nos escolhe desde o ventre da nossa mãe. Quando o Senhor te fez, Ele fez um projeto para você, e você sabe disso, né? Quando você chega na igreja, Deus tem um projeto para você. Mas que eu sei que às vezes todo mundo fala isso, mas que você possa lembrar, realmente, você tem um projeto, você tem uma missão, você é cordeiro de Deus nessa terra, você é sacerdote de Cristo, e que você possa entender qual lugar é esse seu, por causa de Jesus. E o seu ajudante também, olha que interessante. Aholiabe, o nome dele significava: o Pai é minha tenda. Mas é um nome que nos remete à dependência de Deus. Gente, quando nós estamos na dependência de Deus e nós entendemos que não somos nós, mas é Ele, fica tudo tão mais simples. Fica tudo mais simples. Então, deixa eu ver onde que nós estamos. Vamos lá Vamos para a página 9. Ali, a batalha de Refidim, né? Arão e Ur segurando o braço de Moisés. E a batalha foi vencida, porque os seus auxiliares estavam lá junto com o seu líder, né? Pode passar, por favor. Vamos parar aqui um pouquinho? No tabernáculo, eu falei com você sobre a tenda do encontro, face a face com Deus. Patmos também, né? Nos diz sobre isso, face a face com Deus. E ali o Senhor quis que essa tenda, que era isolada, que esse encontro com Deus, que essa presença de Deus fosse para o meio do seu povo. Então aqui, gente, a gente pode ver, a porta, ali não está mostrando as cores, mas vocês estão vendo bordadinho ali. E as tribos, elas ficavam em volta, né? Nós não vamos falar das posições das tribos, mas eu deixo uma sementinha para vocês olharem lá e buscarem essa riqueza dessa história tão linda que é a nossa. Depois nós vimos ali o altar do sacrifício, né? O altar de bronze. E aí podemos passar um pouquinho. Vocês estão vendo aqui? Estou na frente de vocês? Está dando para ver? Isso. Agora nós chegamos aonde que a gente parou. Parei nos nomes, então vamos lá. Olha que interessante, gente. Por que eu coloquei essa parte, o Senhor me trouxe? Porque ela tem muito a ver conosco. Quando você vai ministrar, montar uma ministração, montar um musical, montar uma mensagem, de onde você tira o que você faz para Deus? De onde vem o que você faz para Deus? Por que eu estou falando isso? Muitas vezes, gente, e não porque é preguiça, não. Pode ser também. Mas, porque às vezes nós nos sentimos incapazes de montar algo, de fazer desde uma simples coreografia até um musical completo, com todas as manifestações artísticas, né? Com música, com luz, com formas, com performance. Às vezes a gente não se atenta a detalhes como as nossas vestes. E aí você vai ali na internet, eu falo muito isso, e você pega um trabalho prontinho, tá muito mais simples, ficou bonito, ficou ungido. Eu olhei aqui, ficou muito bom. Mas você se esquece que o Senhor tem uma forma de falar com você. E pode ser onde aquele grupo ali falou com aquela linguagem, você vai falar de forma diferente para outro grupo. Então, quando eu falo aqui dos tecidos, das coberturas, lá do tabernáculo, eu falo também das suas vestes. Os detalhes, eles vêm de Deus. Toda a montagem do que você vai fazer para Ele, vem dEle. Então não tem que ser difícil. Tem que ter apenas relacionamento. Você tem que perguntar para Ele e Ele vai te dar.
desde a sua veste. Não é simplesmente aquela que você viu e achou bonita. Não, o Senhor vai te falar. Pode ser que tem dia que você está querendo usar muito brilho e você vai vestir a pano de saco. Pode ser que tem dia que você não sabe nem o que você vai fazer e o Senhor vai te falar as cores. Eu gosto muito de contar de um episódio da minha vida. A gente tem que testemunhar o que a gente viveu também, né? E eu acho que eu já contei isso da última vez que eu vim aqui. A gente estava montando uma ministração através de uma palavra que Deus tinha nos dado. E aí eu vou resumir. O Senhor nos levou a fazer uma veste, que ela era preta. E ela tinha, sabe aquele tecido lurex? Que ele passa uns fiozinhos dourados pelo tecido? E aí, uma pessoa falou que o nosso ministério estava usando roupa preta, que é falta de respeito, que a gente ia ficar igual um morcego, né? E aí, gente, mas ela falou isso direto para a nossa pastora. E a gente estava num período de jejum, de louvor, e o Senhor nos mostrou. E essa veste, ela falava o seguinte: o negro realmente era morte de nós mesmos, pelo período que nós estávamos passando. E aqueles fios dourados, ela representava o ouro, assim como no tabernáculo vocês vão ver, representando a nossa identidade. Aquele fio ali, ele estava entrelaçado naquela roupa. Eu sou morta para o mundo, mas eu sou filha do rei. Eu tenho uma capa de ouro, eu sou revestida pelo Espírito Santo. E é isso que aquela roupa falava. Mesmo quando ela batia na luz, assim, ó, você só via o ouro nela. Você não via mais o negro. A morte ficou. Eu sou morta para o mundo, vocês também. O nosso ambiente não é o mundo, o nosso ambiente é um ambiente de reis. E olha que legal, aqui também fala de Jesus. Deixa eu olhar o meu tempo ali, que eu fico falando muito. Peles de texugo. Ali na literatura, às vezes a gente vê que essa pele era de um outro animal, que parece um golfinho lá, enfim, era uma pele de animal, um couro muito forte. E vocês imaginam que essa cobertura que ficava em cima, ela enchia de areia, porque eles estavam no deserto. Ela não era bonita, era uma cor, aquela cor mais meio para o marrom. E aí ele nos remete a Isaías 53, quando você vai ler lá e você vê que Jesus, ele não tinha a beleza que atraía. Era uma pessoa comum, era um homem comum. Por fora, olha ali, é a última coberta. E logo por baixo, aquele vermelhinho ali, era pele de carneiro tingida de carmesim, tingida de vermelho. Pele do cordeiro, vermelho, sangue. Jesus, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O sangue de Jesus, o sangue do cordeiro que morreu por nós. Olha que legal, tudo apontando para Jesus. Olha os detalhes, pensa na sua veste aí. Pensa no seu acessório, pensa no seu tecido. E logo depois vinha peles de cabra, crina mesmo, de cabras. E aí essa não era tingida de vermelho, representando o cordeiro, a pureza, né? Ali ela está mais escura, mas eram de cabras, representando a pureza de Jesus e a justiça de Jesus Cristo. E depois, o último tecido era linho fino, nobre, é um rei. E aí eu vou falar das cores desse linho fino, que também ele tomava as cortinas desse tabernáculo. Vamos lá para o próximo? Aqui, gente, trabalhem com cores. Busquem os detalhes da natureza que o Senhor fez. Foi Ele que criou as cores. Às vezes você não precisa falar nada. Às vezes você vai mostrar uma cor. Se eu mostrar aqui uma cor laranja e começar aqui a fazer um movimento de bandeira com a bandeira laranja e amarela, eu não vou remeter a fogo? Pode ser. Se eu pegar aqui um tecido, tem um lindo do Flavinho. E o tecido, ele fez um lindo, gente, de azul. E ele representava o degradê ali das águas. Quando você vai falar do rio do Senhor, o rio que nos limpa, o rio que nos cura, o Senhor nos dá diversas formas de falar. Se uma pessoa não entendeu com o seu movimento, ela vai entender com a cor, ela vai entender com a palavra falada, ela vai entender com a palavra escrita. Porque o Senhor, Ele quer atingir todo mundo, Ele quer buscar todo mundo. E você está aí para isso, assim como Bezalel. Então as cores das cortinas, vamos começar lá do azul. O azul está ali no meio. A cortina, ela tinha bordados, as cores azul. E azul, quando a gente pensa azul, até que você falar com uma criança, ela vai pensar no céu, não é? Rei Jesus, que veio do céu. Deus, que veio como homem. Fala mais uma vez de Jesus. A próxima cor, o vermelho, carmesim,
o sangue de Jesus que foi derramado por completo por nós. A púrpura é muito interessante. É aquele roxo ali. E esse pigmento, ele era um pigmento muito caro. Ele vinha de um molusco, um crustáceo. Um crustáceo lá do mar. É alguma coisa, molusco ou crustáceo, tá? Eu acho que é o crustáceo. E ele era muito raro. E quando a gente vai lendo sobre esse crustáceo, ele também tinha que morrer para que fosse tirado esse pigmento, né? E esse pigmento, então, por ser muito caro, ele era usado pela nobreza, por reis. E nosso rei é Jesus. Então, mais uma vez. E o branco também estava naqueles bordados, representando a santidade de Jesus. Vamos passar? Falei da única porta, que é Jesus. Pode passar. Essa era a porta do tabernáculo. E ele era todo feito de tendas, né? O altar de bronze que nós conversamos. Ah, muito legal aqui, ó. Não lembrei. O altar de bronze, tanto o altar de bronze quanto as colunas que vocês vão ver, elas eram revestidas desse metal que representava o sacrifício, no caso do bronze, mas o interior dela era feito de madeira. A madeira, ela representa a humanidade. Jesus foi pregado no madeiro. Morreu pela humanidade. Estava ali no nosso lugar. Então, olha para vocês verem. Formas, materiais, cores, comunicando através fazendo que a mensagem chegue em nós, que é o que nós fazemos também. Então, quando alguém falar assim, mas não tem ministério, seu ministério escrito na Bíblia. Então, você tem que ler a Bíblia mais. Porque a Bíblia toda fala através da arte. A Bíblia toda fala através de símbolos. O Senhor fala, mais uma vez, pela palavra escrita, falada, mas Ele fala também através de imagens, Ele fala através de exemplos, Ele usa formas, Ele usa cheiros, Ele usa movimentos para falar conosco. Revestido de bronze, que é o sacrifício de Jesus. O fogo era todo consumido, né? O Senhor, quando Ele morre por nós, quando Ele expira pela última vez, Ele fala, está consumado. Esse sacrifício era todo consumado e levado até o Senhor, como aroma agradável. Vamos lá? Aí, aqui a bacia, onde o sacerdócio se lavava. Quem nos lavou foi Jesus, lavou nossos pecados. Então, Ele está lavado ali daquele ambiente sujo de pecado. E aí, gente... a gente chegava, logo depois, ao lugar santo. Lugar santo era a entrada do tabernáculo, e eu vou mostrar aqui para vocês. De fora do tabernáculo, você já conseguia ver essas cores que eu falei com vocês, e você conseguia ver as colunas, que nós vamos falar, e a base dessas colunas, que era de prata. E olha que interessante. Essa prata do tabernáculo, ela foi feita de prata. E essa prata... ela veio de um imposto que era pagado, como se fosse um censo, por cada pessoa da tribo, de uma determinada idade para cima, ele pagava meio ciclo de prata, que era o valor de cada homem. O Senhor pagou o preço por nós. E aí, se a gente for falar de moedas de prata, a gente vai entrando na Bíblia inteira, né? Mas o Senhor pagou. As colunas, elas eram de ouro, madeira revestida de ouro, mas as bases, os ganchos, eles eram de pratas, arremetendo mais uma vez a Jesus. E aí a gente vai chegar nas colunas. E aí, como eu falei, a gente chegava ali no lugar santo. Então, você que via de fora, ali não tá as cores certinhas, né? Por causa da luz, da imagem. A gente já vê as colunas, ali a base está de prata. E essas colunas, elas ficavam na sustentação do templo. E eu coloquei essa parte da frente, especificamente, que eram as 5 colunas da frente, que elas se ligavam por uma travessia, por um travessão até o outro lado do tabernáculo. E nós vamos falar de cada um ali. Essas colunas, elas eram de madeira, a humanidade revestida de ouro. Quem vocês acham que é o ouro? Deus. Então, ela fala de nós, o Senhor. Depois do sacrifício, olha o caminho, ó. Entrei pela única porta. O sacrifício, Jesus me lavou dos pecados. E eu chego nas colunas, a humanidade, madeira, ouro, o Senhor. O Senhor, você tem sobre você a glória do Senhor.
Você tem roupas de sacerdotes, as mesmas de Jesus. Você é co-herdeiro de Cristo. Olha a responsabilidade. Quando tem aquela música, né? Colocou um anel no meu dedo, ele te deu identidade. Esse é você. Então, a madeira revestida de ouro. Você com a glória de Deus. Você revestido de Deus. Quando o Senhor olha para você, Ele vê a justiça de Deus. Não há mais pecado. Não tem nada que você possa fazer que vai fazer Jesus te amar menos ou te amar mais. Não é pelo seu merecimento. Olha como é que torna mais simples. Você relaciona, o Senhor te mostra, até para você adorar, é Ele que te mostra o caminho. E aí, gente, eu coloquei aqui João 17, 22. Só volta um pouquinho. Aí... E tá lá, ó, uma referência do Velho Testamento, no Novo Testamento. Deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. E aí eu falei com vocês daquele travessão que unia as colunas até o final. E ali ele fala conosco sobre unidade. Unidade com Cristo, unidade na igreja, que somos nós. E essas cinco colunas da frente, ela remete aos 5 chamados, aos 5 ministérios. Então, isso aqui, se a gente for lendo, tem muito mais detalhes, mas coloquei alguns. Vamos passar para frente? E aí a gente entrava nesse lugar santo, ali tinha a mesa dos pães, que está ali à direita do candelabro, mesa dos pães, o Senhor Jesus, o pão da vida. Ali a gente tinha também o candelabro. Esse candelabro, ele tinha 7 hastes, né? Sendo que a central era Jesus, era Deus. E as outras, o número 6 na Bíblia, ele representa o número do homem. Então ele representava, esse candelabro representava que nós somos luz do mundo. A nossa luz central é Jesus. E isso tudo vocês podem depois ler, meditar, e vocês vão ter muito mais detalhes nisso aqui. E vamos passar para frente. Ali também a gente via já as cortinas, né, com as cores. E depois que a gente entrava no santo, e esse detalhe é bem legal, porque eu falei, ó, que a gente entrou pela única porta, o altar do sacrifício, Jesus morreu por nós, nos lavou do pecado, nos revestiu com a sua glória, Ele nos deu livre acesso, nós vamos chegar lá ainda, tá? Mas na sua presença, quando eu ia indo para frente, eu chegava no Santo dos Santos. O interessante desse caminho é que o sacerdote, ele levava um incensário. E esse incensário, ele tinha ali um incenso que também tem todos os detalhes que nós vamos falar agora. Mas ele era queimado no fogo, ele tinha que ser queimado no fogo daquele altar do sacrifício. Então, veja bem, gente, o que o Senhor fala para nós aqui. O caminho inteiro que é Jesus, ele levou a prova do sacrifício, o fogo do sacrifício. Jesus foi te levando até o Santo dos Santos. E o Santo dos Santos era a presença de Deus. Ali ficava a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança, a gente tinha que ficar um culto inteiro aqui falando da Arca da Aliança. Mas ela representava a presença de Deus. E ali está o incenso, tá vendo? Que era representando também Jesus. O incenso também, ele representa louvor, adoração, né? Tem vários significados. E aí a gente entrava ali, na Arca da Aliança, tinha dentro as tábuas da lei, que representam o quê? A aliança de Deus conosco. A vara de Arão. A vara de Arão é muito interessante. Depois, se vocês quiserem passar lá também e meditar, tudo no Velho Testamento. Ela representava a autoridade. Por quê? Eu falei de murmuração, vocês lembram? Muitas vezes, vocês já devem ter passado por isso, se não, glória a Deus. Mas o ser humano tem muita tendência de murmurar. E às vezes o seu líder toma uma decisão e você começa a falar para uma pessoa. Aí você começa a falar para outro. Ah, mas eu não concordo. E aquilo ali pode virar uma revolta. Essa vara de Arão, no momento que eles estavam no deserto, que eles foram tirados do Egito, a população também, o povo de Deus, ele tinha essa feia mania de murmurar. E um grupo de pessoas começou a questionar a autoridade de Moisés e de Arão. E aí, esse grupo que estava lá, o Senhor abriu a terra, os murmuradores, eles foram consumidos. Mas o Senhor falou assim, ó, vocês vão colocar várias varinhas de amendoeiras secas, e aquela representando cada tribo. Aí colocaram todas no chão assim, sem nada. A varinha que florescer é o líder que foi escolhido por mim. Não tinha como uma varinha florescer ali.
E aí floresceu a vara de Arão com a amendoeira, e também a amendoeira também tem vários símbolos, né? Jesus falando aí através de formas, através de elementos da natureza. E por isso ele representa a autoridade de Cristo. O seu líder, ele é autoridade. E toda autoridade foi imposta por Deus. Então a gente não fica reclamando de líder pelas costas. A gente fala com Deus, porque eu tenho certeza que o Senhor vai falar com o seu líder. Então aí, se você já escutou um amigo seu, sabe, falou assim de alguma coisa do seu líder, ou então reclamou de alguma decisão, ou então achou, mas vai ter ensaio domingo no feriado. Foi o Senhor que impôs ele ali, o Senhor que ungiu, né? E ele está ali para te ensinar, porque você vai estar em vários lugares também. E aí a vara de Arão estava ali, na presença de Deus, na Arca da Aliança. E o maná, que todo mundo conhece, que significa a provisão. Então vamos para frente? Então, tem um detalhe, pode passar. Entre o santo, lugar santo, e o santo dos santos, existia o quê? Todo mundo conhece. Um véu. Esse véu separava. Olha, até o sacerdote ungido, ele só entrava ali no Santo dos Santos uma vez por ano, representando o pecado, o sacrifício do pecado de todo um povo, uma vez por ano. Jesus, ele morreu pelos seus pecados, e você não precisa mais uma vez por ano com o sacerdote, naquele lugar santo, porque ele rasgou esse véu, representando aqui que você tem livre acesso ao Pai. Quantas vezes nós dançamos sobre isso, quantas vezes nós falamos sobre isso, mas é bom lembrar que hoje você tem livre acesso ao Pai. Você não precisa que... É muito bem-vinda uma oração por você. Nós oramos uns pelos outros. Um levanta o outro. Quando o outro está no chão, o outro puxa. Mas você tem livre acesso ao Pai. Nada, nada, nada substitui o seu tempo com Deus. Nada. Então vamos lá. E o véu foi rasgado. E aí, hoje, temos livre acesso a Deus. Nós somos sacerdotes de Cristo. Levamos a verdade que é Jesus às pessoas, através da forma de linguagem que o Senhor te der. Seja através da interpretação, seja através de uma simples cor, seja através de uma fumaça, seja através de um som, e um som com voz, ou um som sem letra. O Senhor vai escolher e Ele vai atingir aquele que Ele quer conquistar através da sua vida. Mas deixa Deus falar. Por diversas formas de linguagem. E como que eu faço isso? Como que eu deixo Deus falar? Já falei aqui. Como? Ali, lâmpada para os meus pés é a sua palavra. Estão vendo ali uma sapatilha? Então, através pode passar o próximo slide, relacionamento. Relacionamento com Deus. Essa é a palavra que eu quero te dizer hoje. Você tem... o privilégio de ter livre acesso ao relacionamento com Deus. Gente, relacionamento, você não precisa mais ficar preocupada, eu não posso fazer isso, que eu sou crente, não posso, não. O relacionamento com Deus, você sabe o que vai fazer, você ficar mais parecido com Ele. Você sabe que você convive muito com uma pessoa, você fica parecida com ela, você começa a pensar igual, então você afasta dela, né? Que é o que muitas vezes acontece. Então a gente não é obrigado a nada, não. Nós temos liberdade, e essas coisas que vão sendo tiradas de nós e nos deixa cada vez mais livres, porque isso é liberdade, quando nos tiram as amarras, isso é o relacionamento com Deus que nos faz. Ele nos tira toda a sujeira, toda a amarra, toda a dependência desse mundo. E Ele nos leva para um patamar muito maior, ou um mergulho muito maior, né? E aí eu queria mostrar esse próximo slide para vocês, mostrando o nosso ambiente. Quando a gente estava aqui no louvor, deixa eu falar para vocês. Eu cheguei aqui, eu até comentei com a pastora, eu estava com frio, eu não sei se desligaram o ar, eu acho que não desligaram. Gente, o louvor começa, tudo bem, que a gente está dançando, a gente está mexendo com o braço, mas esse fogo vem vindo, e a gente começa a chorar. E aí, se a gente estava com frio, e é lógico que é uma responsabilidade muito grande estar aqui falando para vocês, a gente fica meio nervosa. De repente, deixa eu mostrar como que eu me senti no louvor, tá, gente? E vocês também, no nosso ambiente natural. E aí a gente começa a levantar os braços, quem está olhando e chega aqui, né? A gente está à vontade, se você quer levantar o braço, se você quer ajoelhar, se você quer chorar, e aqui a gente é muito livre, porque Deus é o seu ambiente natural.
Deus é o seu ambiente natural. Você pode ver que às vezes eu lembro quando eu me converti, isso eu não esqueço, que eu falava, eu queria morar aqui na igreja. Por quê? É tão bom. Essa unção, esse ambiente de louvor, esse ambiente para adorar, você nasceu para isso. Nós nascemos para adorar a Deus. E é muito gostoso, estava muito gostoso. A gente fecha o olho, e é legal que a gente fecha o olho e movimenta, quando você vê, você está movimentando igual o pessoal que está aqui ministrando. Por quê? Porque o Senhor fala de uma forma só, o Espírito é um só. Ou então você está fazendo diferente, porque eu falo de uma forma e ele fala de outra forma. E é muito bom. Não se esqueça, gente, você tem essa capacidade. O Senhor te ungiu como Bezalel. Né? Era o outro ajudante. E aí, pessoal, com isso tudo, por que eu contei, voltei para a gente meditar nessa palavra do tabernáculo? Para você lembrar que a Bíblia conta a sua história. A história do resgate. A história de quando você recebeu autoridade. A história de quem você é. E eu gostaria agora de chamar o grupo de louvor. Eu separei uma música e pedi, e eles assim, maravilhosamente, com muita generosidade, né, aceitaram essa música, porque se fosse eu cantando aqui, não sei se ia dar, sabe? Mas eu queria que com essa música você lembrasse, o Senhor te fizesse lembrar quem você é. Você lembrasse que Ele colocou um anel no seu dedo, Ele te deu identidade, é Ele quem te capacita. Você tem capacidade porque você depende dEle. Aonde nossa mão não alcança, é a dEle que vai. E que Ele possa trazer o seu coração nessa ministração. A sua identidade, o que Ele quer para você, aonde Ele quer que você chegue, como Ele quer que você chegue e como Ele quer que você fale. A mensagem dessa música é: lembre quem você é e vá, que é o Senhor que te leva. Vamos fechar os nossos olhos e vamos ministrar e adorar o Senhor. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho, me conectou, me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ID. Pôs um anel em meu dedo e tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afoguei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Seja Pra onde eu dependente de Deus. irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Não se esqueça quem você é. E para finalizar, eu tenho uma palavra para você. E eu gostaria aqui de colocar a última mensagem e que você leve para sua casa,
que você lembre de quem o Senhor te fez. Você lembre que não é você, é para Ele, é por Ele e é dele. Que você abra seu coração para quando o Senhor quiser falar. E quando Ele fala, nós temos que nos calar. Vá para o seu lugar de encontro com Deus. Receba como em Patmos e no tabernáculo, na tenda do encontro, a revelação divina. Pare de falar, louve ao Senhor, adore, para que o Senhor possa falar. Tira a turbulência do seu coração, às vezes o medo, às vezes a ansiedade, e que o Senhor possa falar, que vai ficar mais fácil. E aqui eu queria passar para o último slide, e essa palavra está lá em Josué 1:9. E essa palavra é quando Moisés, o líder, ele morre. E aí, o povo de Deus tinha que chegar no propósito, na cidade de Canaã, na Terra Santa. E Josué, ele tinha medo, ele se sentia inseguro. E aí o Senhor fala para ele: Deus te capacitará, te mostrará em detalhes. Isso eu estou falando para vocês, tá? E o Senhor fala: não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore. Não se desanime. Pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Gente, não é você. A graça do Senhor que está sobre você. A graça do Senhor te basta. Muito obrigada.